pessoal do terror, boa noite. Estão preparados para o inexplicável? Então venham comigo para esse relato. O ocorrido parece ter saído de um livro de terror de Stephen King, ou parece ser uma lenda urbana, mas infelizmente é verdade e aconteceu entre 1934 e 1942. Acontecimentos trágicos ocorridos dentro destas paredes. Estamos falando de 20 suicídios e 2 assassinatos, consumados entre um período de cerca de 10 anos. Estamos em Londres, precisamente em uma pequena rua chamada Montpellier, perto do Angel Park. Agora vamos voltar no tempo. 1934. Os pesadelos começaram quando o então proprietário entrou em depressão e finalmente ficou louco após a morte de sua esposa, causada por uma doença grave. Em uma certa noite, ele matou a filha, de 12 anos, estrangulando-a, e depois pegou uma arma e atirou em si mesmo, na sala de estar. Este foi apenas o início do lago de sangue destinado ao lar. A casa foi vendida em leilão em 1936 e uma família de 5 pessoas se mudou. Pai, mãe e seus 3 filhos, durante o ano, todos cometeram suicídio. Os primeiros a morrer foram os 2 filhos mais velhos, que na mesma noite cortaram seus pulsos por amor infeliz. A mãe morreu algum tempo depois, envenenando-se por excesso de dor. A mesma coisa aconteceu com a filha mais nova, que bebeu um copo de leite, no qual tinha dissolvido veneno de ratos. O pai finalmente tirou sua própria vida no dia seguinte, atirando-se do telhado. As circunstâncias permanecem misteriosas e os relatos de suas mortes às vezes são contraditórias. Em 1937, um jovem casal vivia lá, e com eles também os pais do noivo. Temendo que sua esposa o tivesse traindo com um velho amigo com quem ele trabalhava, matou sua esposa com 60 facadas e depois tirou sua própria vida. Depois de alguns meses, seus pais também foram encontrados pendurados em um quarto do 2º andar. Continuando até 1940, outros 7 suicídios foram cometidos, ainda envoltos em uma grande aura de mistério. Os proprietários, que tinham 2 filhos, convidaram um amigo da escola de seus filhos e seus pais para jantar. Todos eles foram encontrados mortos ao redor da mesa alguns dias depois. A sopa servida havia sido envenenada com uma forte dose de cianeto. Apesar de todos os estranhos acontecimentos que marcaram a construção, um médium especialista em espiritismo comprou o complexo no final de 1943. Seu nome era Andrew Green. Ele estava fortemente convencido de que havia forças malignas muito poderosas no edifício
É por isso ficou lá para realizar pesquisas. Depois alugou com seu pai. Nada de sensacional aconteceu por cerca de 2 semanas, até que uma noite ele ouviu uma voz feminina em sua cabeça e excitando-o a se jogar para fora do sótão. Esta voz, ele sentiu, era quase irresistível e o obrigou a fazer tudo o que ela lhe disse para fazer. Felizmente, Andrew fez muito barulho e chamou a atenção do seu pai, que o salvou bem a tempo, a poucos passos do abismo. Ambos deixaram a casa imediatamente, sozinhos para passar a noite. No dia seguinte, Andrew foi recolher as muitas fotos que havia tirado durante sua estadia de 2 semanas na casa, e em uma delas ele viu claramente o rosto de uma menina olhando pela janela do 2º andar. A estrutura foi posteriormente destruída por bombeiros durante a Segunda Guerra Mundial, mas até hoje os eventos permanecem envoltos em um espesso véu de mistérios que tem inspirado muitos livros e filmes. Créditos a quem possa interessar. Boa noite.